Eu sou Silvia, mulher morena, cabelos e olhos castanhos, cabelos cortados na altura dos ombros, cacheados. Eu sou a Letícia, mulher de 24 anos, 1,54 m, cabelos lisos, castanhos escuros, abaixo do ombro, morena clara, olhos castanhos escuros. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui hoje com mais um episódio do Pode Acordar. E esse episódio de hoje é muito especial porque eu estou com a primeira convidada aqui do nosso podcast, a Letícia Pereira. Não poderia começar de forma melhor entrevistando aqui uma pessoa que eu admiro muito e, particularmente, é super minha amiga, então eu sou suspeita para falar dela, mas depois que vocês conhecerem um pouco da história, vocês vão entender o porquê que eu estou dizendo que ela é uma pessoa tão especial. E a intenção é justamente essa, trazer pessoas especiais para contarem as suas histórias, dividirem um pouco de tudo que elas já passaram na vida com a gente, e a gente conhecer outros mundos, outras realidades, pessoas que, apesar dos problemas, conseguiram superar e levam uma vida tranquila e feliz. Muito prazer em ter você por aqui, viu, Letícia? Oi, Silvia, o prazer é meu. Gostaria de lhe agradecer por esse convite maravilhoso de estar aqui podendo contar um pouco da minha história, né? Muito obrigado mesmo. Sim, o prazer é meu ter você aqui. Letícia, vamos começar contando mesmo um pouquinho da sua história, e aí, conforme a gente for contando tudo o que aconteceu, você vai dando os detalhes aí pra gente, a gente vai entrando em vários assuntos diferentes, porque a Letícia tem muita coisa para compartilhar aqui com a gente. Lê, a primeira coisa que eu queria perguntar para você, qual o seu nome, né? Eu acabei de falar, que você falar para a gente aí o seu nome, aonde você nasceu, se você mora na cidade onde você nasceu até hoje. Sim, sim. Então, como você mesmo disse, eu me chamo Letícia, sou do estado do Rio de Janeiro, moro na cidade de São Francisco do Itabapoana, nasci na cidade de Campos dos Goytacazes, é a cidade vizinha, também no estado do Rio de Janeiro, e moro aqui desde bebezinha, né, na cidade de São Francisco, desde sempre. E assim, Pode falar. Não, já concluí, pode falar? Como foi a sua infância, Lê? Então, a minha infância foi super tranquila, muito tranquila mesmo. Eu tenho uma irmã que é gêmea comigo, e a nossa infância foi super tranquila, brincando, estudando. Então, não tive, assim, algo que, teve aquele impacto, sabe, na minha infância. Foi super tranquila, como uma infância qualquer, de uma criança qualquer. Uma infância normal, né? Exatamente. Você tem quantos irmãos, Letícia? Então, eu tenho no total 8 irmãos, né, entre pai e mãe, porque os meus pais são separados, né? E aí cada um seguiu a sua vida, tiveram outros filhos, então no total eu tenho 8. 8 irmãos. Olê, e a adolescência? Bom, a minha adolescência praticamente já foi assim, eu pegando a adolescência e logo após perdendo a visão, né? Eu estudava, né? Tinha a rotina de estudar. Aí, com 13 anos, eu tive meu primeiro casamento. Fui morar com meu ex-marido, né? Que era o meu namorado na época. E logo depois, aos 14 anos de idade, eu perdi a visão. Entendeu? Sim. Então, minha adolescência praticamente já deu início com a perca da visão. Olê, e assim, você perdeu a visão por causa do glaucoma, né? Foi uma crise aguda de glaucoma. Isso. Foi por Esse glaucoma já deu alguns sintomas antes disso, na infância? Você tinha alguma dificuldade para enxergar, sentia alguma dor nos olhos? Tinha algum sinal desse glaucoma? Então, boa pergunta. Não, na minha infância, eu não tinha nenhum sintomas, né, de nada, de nenhum problema visual, enxergava perfeitamente, normalmente. Nunca tive sintomas nenhum. A única coisa que aconteceu comigo
foi que caiu um pedacinho de tijolo, eu brincando com a minha irmã, né? Um sol muito quente. E aí, aqueles tijolo, né, sempre estoura, às vezes, com o sol, né? E aí, teve uma faíscazinha, né, do tijolo que caiu na minha vista, mas foi algo que não agrediu a visão, nem a vista. Foi mesmo ali por fora mesmo. A única coisa, assim, que teve. Mas isso não afetou a visão, não. Tava super normal, não tive problema nenhum. E isso Não foi... sentia dores de cabeça forte, nem dor nos olhos, nada, nada. Não, não, isso aí não aconteceu na minha infância. Eu, eu Aham. vim, eu vim passar assim a sentir dores de cabeça, um pouco de dor nos olhos, mas principalmente dores de cabeça quando eu saía no sol, dificuldade para enxergar, não conseguia manter assim meus olhos abertos, porque a minha cabeça doía no mesmo tempo que eu abria os olhos assim por causa da claridade. Já na minha adolescência, já quando eu estava já tendo os sintomas. Porque o Sim, glaucoma ele é uma doença bem silenciosa, né? Então, quando eu passei a ter esses sintomas assim, já estava já com glaucoma, então não tive aquela coisa precoce de saber antes, né? Que eu já estava sim. com a doença. Mas na minha infância não tive nada que demonstrasse, né, que eu teria ou que eu já tinha o glaucoma desde antes, não. Entendi. Então, você começou a sentir os sintomas, você já estava com aquela crise aguda do glaucoma. Exatamente, E exatamente, eu já estava. entre começar a sentir os sintomas e procurar um médico, foi rápido ou você acha que demorou, tipo, semanas? Como que foi? Não, foi tudo bem rápido. Eu comecei a ter esses sintomas e percebi, né, ali quando eu ia estudar, que eu já não conseguia mais enxergar à frente assim o que estava escrito na lousa, entendeu? Não enxergava bem claramente assim a professora por conta da claridade. A escola onde eu estudava era assim, toda em volta era vidros, então a claridade batia ali e dava uma dificuldade. E aí eu comecei a ter essa dificuldade. Quando eu ia para a escola, eu sentia isso, aí eu voltava para casa, que eu não conseguia, e muita dores de cabeça. E aí, primeiramente, devido a estar com esses sintomas, essas coisas todas, nessas dificuldades, eu procurei uma ótica, né? Que eu já imaginei que poderia ser algum problema visual, mas talvez questão de óculos, né? Que a primeira coisa que a gente pensa é isso, né? Que pode ser que a gente esteja Fosse precisando um de problema óculos. mais simples, né? Exatamente. Aí eu procurei, né, a ótica e aqui na minha cidade tem uns ônibus, né? Não sei se tem assim na sua cidade, na cidade dos demais que escutarem, né, esse nosso podcast. E aí tinha, né? E aí eu fui. E aí chegando lá, o médico que me atendeu lá falou que eu tinha uma cicatriz nos olhos e por isso da minha dor. Em momento algum ele citou que era o glaucoma, né? Ele só falou que tinha cicatriz nos olhos e que eu precisaria usar óculos. Pois bem, eu fui, fiz o óculos, né? Segundo ele informou e comecei a usar. E aí, uma semana eu usando óculos, tudo piorou. Que aí eu não conseguia mais sair de casa, não conseguia ficar na claridade, era crises de dor muito forte, né? E aí, depois, percebendo que estava desse jeito, aí que eu parti, né, para ir diretamente um oftalmologista que foi recomendado pelas pessoas, né, que eu relatava essa situação, minha família relatava. E aí eu fui, e chegando lá que a doutora me informou que eu estava com glaucoma e que o Sim. caso era bem grave, entendeu? Aí foi Uhum. nesse ponto que eu descobri o glaucoma, né? Mas demorou por conta disso. Aí ela falou, passou o colírio, mas ela falou: ó, eu vou passar o colírio, mas creio eu que já não tem mais o que fazer, porque você precisaria, desde do primeiro médico que você passou, já ter feito, te encaminhado para uma cirurgia. Sua pressão está muito alta, a pressão da sua vista está muito alta, e nós vamos tentar mais. E aí eu já não estava mais enxergando tão legal assim, entendeu? Entendi. Fiz exames e tudo mais para ver se tinha algo assim, a se fazer, mas não tinha mais mesmo, já tinha afetado já. Eu já não estava enxergando mais tão legal, já estava com total dificuldade para enxergar. E aí Uhum. foi onde eu comecei a usar os colírios, mas não teve jeito. Abaixou um pouco a pressão, mas recuperar aquilo que eu tinha perdido, não recuperei. E aí depois só fui perdendo, né?
diretamente. E tudo muito rápido. Em questão de 2 meses eu perdi a visão total. Nesse meio tempo dessa descoberta toda. Antes disso, Letícia, você não procurava oftalmologista, tipo, uma vez por ano, não, né? Não tinha hábito de procurar, de ter essa consulta de rotina que a gente tem que ter anualmente com oftalmologista. Hoje em dia eu falo muito para as pessoas. Na verdade, hoje a gente sabe disso, né? Para quem não sabe, glaucoma congênito. Então, eu tenho consciência disso. Mas 98% das pessoas que eu converso, se não for alguém que já tenha algum problema oftalmológico ou conheça alguém, tem algum familiar, a maioria das pessoas não tem essa informação, que da mesma forma que você faz um acompanhamento, faz o check-up de tudo, né? Glicose, colesterol, tudo isso, a gente tem que fazer esse acompanhamento também com o oftalmologista, né? Com certeza, com certeza. Independente, né, que a gente tenha ou não glaucoma, eu sempre falo a importância, porque talvez se eu tivesse o hábito, né, de ir anualmente ao médico, talvez eu poderia ter descoberto, né, esse glaucoma. Desde A gente tem o problema, a gente tem essa informação, mas as outras pessoas não têm informação. Mesmo que você não tenha nenhum sintoma, mesmo que você não tenha nenhum parente, você tem que fazer um check-up da mesma forma que você faz com o clínico geral, tem que fazer com o oftalmologista, né? Exatamente, que eu não sei o caso de outras doenças, né, que afeta a visão, mas o glaucoma é muito silenciosa, né? Ela é a doença, eu tiro pela minha situação, né? O meu glaucoma agudo de ângulo fechado é um glaucoma bem agressivo mesmo, portanto, foi muito rápida a perca da visão ali, da descoberta a perca, né? E então a importância de fazer a consulta anualmente por conta disso, né? Independente que a gente tenha algo ou não. Né? Porque se a gente tivesse essa cultura de procurar oftalmologista, talvez você tivesse pego ali no início, usado os colírios, né? Talvez uma cirurgia. Isso. Exatamente. E talvez até mesmo os colírios iria dar conta de abaixar a pressão e não deixar que atrofiasse. Que o problema é que atrofiou. A pressão foi tão alta que ela atrofiou o nervo. Então, tipo assim, os colírios que eu usei conseguiu abaixar um pouco a pressão da vista, porém, aquilo que tinha danificado não poderia mais voltar ao normal. Foi a perca da visão, porque atrofiou o nervo, né, da vista. É igual no meu caso. Por exemplo, eu já nasci com a perda de visão porque o tempo que eu fiquei dentro da barriga da minha mãe, a pressão ocular era muito alta. Então já foi danificando ali na gravidez. Desde ali, entendo. Aí então, já era mais complicado o seu caso, né? Que algo que já vem já desde da barriga da sua mãe, algo que não tinha como nem saber, né? Que você iria nascer com esse tipo de problema. Não tinha, mas assim que eu nasci já começaram as intervenções, né? Então foi o que segurou a onda. Se eu tivesse nascido e não tivesse descoberto, eu ia perder também muito rápido, né? Com certeza, exatamente. Você já tá ali 9 meses com a pressão ocular alta, aí até nascer, até descobrir, eu teria perdido muito rapidamente. Então, eu acho muito interessante a gente tocar nesse assunto para ficar o alerta. Hoje, quando a criança nasce, tem aí o teste do olhinho, né? Exatamente. Tem toda essa preocupação. Só que, porém, tem alguns médicos, às vezes, passa despercebido nesse teste do olhinho. O meu teste do olhinho mesmo, na época, minha mãe falou que o médico comentou com ela que eu tinha um probleminha de visão. Então, fica o alerta, assim, qualquer probleminha, qualquer sinalzinho, já procure um especialista, façam o acompanhamento da criança desde o nascimento, porque são coisas pequenas, são detalhes que podem evitar aí uma cegueira, podem evitar problemas maiores, né, no futuro. Exatamente. O mínimo problema que seja, né, que eles sempre falam assim mesmo, é um probleminha, né, que tem solução e tudo mais. Só que desde o início, né, se correr desde o início, né, consegue estabelecer ali, né, mas quando a gente não procura, né, não é o caso, ainda bem que sua mãe logo procurou, né, um especialista, mas existe mães que podem achar que não é nada tão grave e acabar futuramente acontecendo a perca da visão. Por falta de informação, né? Exatamente. E aí, Lê, quando a médica te deu o diagnóstico, foi aquela bomba, né? Aquela explosão, eu imagino. Com certeza, com certeza. Inclusive, ontem
Eu até me reencontrei com essa médica depois de anos, né? Que ela foi no particular, e aí até hoje eu faço acompanhamento, né? Anualmente, só para ver mesmo como está a pressão ocular. E aí eu encontrei com ela ontem, eu fui acompanhar meu esposo ao oftalmologista, e aí eu encontrei com ela e ela ficou impressionada, porque, nossa, foi uma médica e tanto, ela se lamentou, ela chorou, ela me deu força ali, foi nossa, aquela choração mesmo na sala ali, né, no consultório médico, Um minha mãe, momento de alerta, né? um momento de muita dor, né, de muita tristeza mesmo, né, E como e é bom ter uma pessoa assim preparada que acolhe, com né? certeza, foi o que eu falei com ela ontem. Eu falei, pode ter certeza que as suas palavras fizeram muita diferença na minha vida e continue assim, com esse profissionalismo, porque tem muitos médicos, né, que estão ali apenas para ganhar o dinheiro e acabou, não liga para a vida, né, das pessoas. Já ela não, ela foi uma médica que Né? dá força, né, Aham. aos pacientes e ela me motivou muito ali naquele momento. Ela falou: você é nova, você tem tudo pela frente, você está perdendo a visão, mas é algo que vai ter um impacto assim na sua vida, mas você não pode deixar que isso venha atrapalhar a sua vida, o seu futuro, porque você é nova, você tem tudo pela frente. Existem instituições a qual vai fazer com que você venha se adaptar, né, à perca da visão. Então ela me deu muita força ali naquele momento. Eu acho que isso foi muito importante, né? Eu tenho certeza que isso foi muito importante. E foi o que eu falei com ela ontem. Ela ficou muito feliz em me ver. Nossa, estou muito feliz em saber que você está bem, que você seguiu os meus conselhos. Eu falei, pois é, tem que ser assim sempre, né? Porque não adianta a gente ficar se lamentando, né? Porque infelizmente não vai trazer, né, a visão de volta. A gente se lamentar, ficar assim jogado aos cantos, né? Porque isso não vai, infelizmente, trazer nossa visão de volta, né? Igual foi no meu caso que perdi, né? Bacana demais, Lê. Eu fico até emocionada porque, como se diz, como médica, ela viu que já não tinha, como oftalmologista, ela não tinha nada mais a fazer. Mas ela foi ali uma psicóloga, né? Naquele momento. Exatamente. E naquele momento ela foi duas em um, né? E ela É, falou, pode ter certeza que se eu pudesse, você não sabe o que eu daria para eu te dizer que eu poderia fazer com que você não perdesse mais, pelo menos o que você ainda tinha, mas isso é algo que vai acontecer, não tem jeito. E quando eu cheguei até ela, eu ainda tinha alguns porcentos de divisão, não me recordo exato quanto eu tinha, mas eu ainda tinha. Mas aí já é algo que não podia, não tinha mais o que se fazer, porque ali eu iria perder, entendeu? E foi o que aconteceu e ficou total mesmo, entendeu? Mas ali, aquele momento, ela foi não só oftalmologista, como psicóloga, nossa, ela foi um amiga, né? conforto e tanto, exatamente. E parecia que me conhecia há muito tempo, né? Porque ela apoiou a minha mãe, não só a mim, como a minha mãe também. Meu pai estava presente na hora também. Entendi. E faz toda a diferença. Nossa, imagino. É uma notícia muito difícil, mas quando vem uma notícia dessa e a médica vem e fala, ó, mas a sua vida não vai acabar, existem outras possibilidades. É lógico que naquele momento ali o baque é enorme, Com mas dá um acalento assim para o coração quando você escuta de uma pessoa que estudou, uma pessoa que já passou por outras situações parecidas, falar assim, não, é isso, a realidade é essa, eu não posso mentir, mas existe vida, né? A vida continua. Exatamente, com certeza. Não, com certeza fez toda a diferença. Muito bacana mesmo. E aí, Lê? Aí veio a notícia, todo mundo ficou super abalado e você não se abateu, né? Lógico que, como você mesma disse no primeiro momento, foi muito difícil e demorou, porque a gente comenta assim que a gente passa por vários processos, né? Aceitação, depois adaptação. Demorou esse processo seu de aceitação, porque de repente alguém que está nos ouvindo agora pode estar passando por isso, pode há pouco tempo, né? Das outras vezes que eu fiz vídeo de glaucoma, de retina, eu recebi muitos comentários assim, passando por esse momento. Então, eu queria que você como que foi a questão do tempo, assim. Às vezes eu pergunto muito, entro muito nesses detalhes de tempo, porque quando a gente está passando pelo problema, parece que tudo dura uma eternidade. Aí quando você escuta o outro falar assim, olha, para mim foi difícil o primeiro ano,
ou para mim foi mais difícil os primeiros 6 meses. Eu acho que a gente cria ali uma expectativa, sabe? Assim, tá ruim, mas daqui tantos meses vai melhorar, é assim mesmo. Como que foi para você essa questão do tempo e a aceitação? Você demorou a aceitar a sua condição? Você demorou a aceitar que iria perder realmente a visão? Ou foi rápido? Você lembra mais ou menos assim, quanto tempo que você ficou mais deprimida? Como que foi? Então, eu fiquei, sim, triste, com certeza, mas de imediato a nossa ficha ainda não cai completamente, né? Vem cair com o tempo. Eu ainda fiquei, assim, na esperança que não, que ainda existia algo, né? Por mais que ela falou que não tinha o que fazer, ainda ficava na esperança, principalmente que aonde eu ia sempre tinha um que falava, não, leva ela em tal médico assim, porque ele é bom. Eu cheguei a ir para a capital do Rio, houve a cogitação de ir em São Paulo, em Belo Horizonte, mas todos os médicos que a gente ia, ainda assim, nós ainda fomos, depois dessa última, depois dessa, né, que eu acabei de falar, nós ainda fomos em 3 médicos que falou a mesma coisa, né? Eu acho que foi uma coisa que deixou a gente mais triste ainda, porque cada vez que eu ia, né, que um falava uma coisa, que teve uma pessoa que perdeu a visão, que as pessoas não entendem, né, muito bem como funciona, assim, questão de um diagnóstico para o outro. Exemplo, eu tô com glaucoma, outra pessoa já não tem glaucoma, é outro tipo de doença, que tem tratamento, que consegue recuperar a visão. Então, tem muitas pessoas que não entendem, assim, dessa forma. E aí, a gente ia, né, se agarrava ali naquela esperança que não ia perder totalmente, né, e ainda fui em 3 médicos, e aí todos falavam a mesma coisa, que não tinha jeito. E aí, quando houve, né, uma hipótese de ir em um outro médico, e aí eu cheguei para minha mãe e eu falei, mãe, não quero mais ir, chega, porque toda vez era uma esperança que chegava ali e era aquela tristeza novamente. Como se estivesse recebendo a notícia pela primeira vez, né? Exatamente, porque a gente se agarra ali, né, uma esperança que chega na hora ali, desmorona tudo novamente. Então, eu fico até emocionada a lembrar dessa época, que foi uma época que realmente eu me agarrava muito, sabe, assim, naquela esperança e ficava, assim, frustrada na hora. Então, nossa, eu me emociono só em falar, em lembrar como foi. Então, mas é claro, Letícia, que você tinha que tentar, porque se você também não tivesse tentado, hoje ia surgir aquele pensamento assim, eu podia ter procurado outros médicos enquanto tinha tempo, talvez isso, talvez aquilo, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que valeu a pena olhando por esse lado, valeu a pena, porque é legal a gente se arrepender, né, daquilo que fez, do que daquilo que não fez, né? Isso, Então, aí você tem que ter um momento também de parar, igual você falou, chegou um momento, não, eu já procurei tantos especialistas e o diagnóstico é sempre o mesmo, então, porque tem gente também que aí vive a vida inteira nessa busca e esperando, né, ali uma solução. Exatamente. E aí, depois desse último, eu falei que eu não iria mais, que eu não queria mais ouvir aquela notícia, e ali não foi egoísmo da minha parte, e sim que eu acho que nem eu e nem a minha família não merecia ter aquele desengano novamente, sabe? Então, eu decidi dar um basta ali, e ali demorou cerca de uns 15 dias, eu fiquei ali ainda naquela, pedindo a Deus, meu Deus, me ajude, que eu não perca, né, aquilo que eu tenho. E aí eu ficava naquela questão de só dormia. Eu comia normalmente, eu conversava normalmente, só que a minha vida nas primeiras semanas, assim, cerca de uns 15 dias, foi dormir. Dormia todo o tempo. Isso causou uma preocupação, assim, na minha mãe, né? Ela ficou preocupada, ela fazia de tudo para me manter acordada, mas só me dava sono. Eu não sei o porquê, mas eu não tinha pensamento nenhum, eu não chorava, eu não me lamentava, eu conversava normalmente, eu comia normalmente, só que eu tinha um sono incontrolável, que eu não conseguia controlar. Eu não sei se aquele momento era Deus me moldando ali, cuidando de mim, não sei. Eu sei que era uma coisa inexplicável. Minha mãe levou no médico para saber o motivo desse sono. E aí os médicos falou que é normal, que era algo de mim mesmo, né? Que meu organismo que estava querendo esse descanso e tudo mais, mas ainda assim eu fiquei ali 15 dias nessa, né? Conversava, comia, dormia,
mas depois eu reagi, sabe? E ficou normal. Mas não me lamentava, não ficava chorando, não ficava é, triste assim pelos cantos. Era só mesmo essa questão do sono, né? Esse detalhe que eu não me esqueço, essa questão do sono, que ficava todo mundo impressionado com isso. Que era dormindo de dia e de noite, direto, né? Os momentos que eu acordava era quando minha mãe acordava para eu comer e tentava me manter acordado o máximo possível. Olha só, o organismo querendo uma fuga, então eu vou dormir, que eu não preciso encarar a realidade, né? Exatamente, eu creio que foi mais ou menos isso aí, né? Foi o único detalhe assim que teve. Em questão de aceitação, de aceitar, foi isso aí, esse tempo aí, mas não tive esse pensamento de, meu Deus, que vai ser. No primeiro momento eu não tive esse pensamento, né? Que eu acho que tem muitas pessoas que se encontram, né, com esses pensamentos, que vai ser da minha vida aqui para lá. Eu não tive, não sei porquê, né? Mas eu não tive esses pensamentos assim, de me preocupar com o futuro, entendeu? Olê, então quer dizer que da primeira vez que você foi na médica, que ela te deu o diagnóstico, aí daí 2 semanas a visão já estava praticamente zerada. Zerada, E exatamente. aí, a cada dia que você acordava, você estava enxergando menos. Com certeza, enxergando É menos a cada dia. gradativo, Foi né? nesse período aí, praticamente, desse sono. É por isso que eu costumo dizer que eu acho que foi sim. Eu tenho quase certeza que foi sim. Deus ali me moldando aos pouquinhos para eu não sentir ali o impacto, sabe? Aham. Então, foi nesse tempo aí, nesse período aí foi aonde eu perdi total sem perceber, entendeu? Entendi. É por isso que quando me perguntar em que momento que você perdeu total, como que foi quando você perdeu o fim? Chegou ali o fim do fim. Eu não sei te dizer qual foi o momento, porque eu não me recordo exatamente como foi, porque foi aos pouquinhos e acabou, sabe? Foi dessa forma. Não te marcou um dia assim que você Não, acordou e não estava enxergando nada, não, estava zero. não teve esse momento marcante assim de dizer que eu tive um dia que acordei e tava, entendeu? Letícia, eu tô toda arrepiada. É o Ex- cuidado de Deus mesmo, porque imagina, Com gente, você certeza. acordar, tipo assim, você tá enxergando normal, aí amanhã eu acordo, tá tudo escuro, olha que baque. E quando Exato. Deus ali tá cuidando, foi aos pouquinhos, né? Não que não tenha sido triste, né, Letícia, mas foi mais suave, eu acho. Foi de uma forma mais suave, mais delicada. Eu creio sim que foi Deus ali me moldando aos poucos, me preparando, né? Eu creio muito. E é a curiosidade das pessoas, né? Quando descobre assim, as pessoas ficam impressionadas, ficam assim, meio em choque quando descobre que eu não enxergo totalmente. E aí eles perguntam assim, e como foi quando você perdeu a visão totalmente? Foi de uma noite para outra? E aí eu falo, não foi, foi aos pouquinhos. Sim, mas quando chegou de você, não enxergo nada. E aí eu não sei explicar nesse momento como foi, sabe? Fica uma Aham. resposta, uma pergunta sem resposta, sabe? Tem coisas que são mistérios de Deus, né? Só exatamente. Explicação. Olê, e aí? E a sua mãe nisso tudo? Então, a minha mãe, a minha família sempre se manteve forte, sabe? Ele sempre se mantinha forte. Eles, se chorava, vou te dizer que era pelos cantos mesmo. Até minha irmã mesmo, nossa, ela foi muito importante assim para mim nesse aspecto assim, porque ela agia normalmente, não teve essa coisa. Eu acho que se a minha família ficasse chorando, eu acho que isso sim iria me fazer mal, iria assim fazer com que eu não aceitasse, talvez mesmo por eles, sabe, em ver eles daquela forma. Então, assim, a minha mãe buscava soluções, mas sempre assim, com esperança, tipo, firme, tipo assim, nós estamos indo no médico, mas vai ter cura, tipo, era sempre Entendi. assim. E até mesmo tudo ela agia assim, sempre agiu assim, de forma natural, como Entendi. se, sei lá, como se nada tivesse acontecendo. Todos eles agiram assim, entendeu? Sempre firme. Com o tempo que minha irmã ficou assim, meia sentida, sabe? Depois que passou o Irmã tempo. gêmea. A minha irmã que é gêmea comigo. Não no início, assim que eu perdi, assim, e tudo mais. Mais à frente, um pouquinho, que ela ficou meio sentida. Porque ali ela, assim, já ia para a escola sozinha. Eu já não era mais a companhia dela. Então foi onde ela foi ficando mais sentida, mas não foi, assim, de chegar para mim. Eu percebia pelo jeitinho dela. Mas não era Entendi. assim, de chegar para mim, nossa, tô sentindo sofá, para também me deixar triste, entendeu?
Aham. Mas a E minha as família. amizades, os amigos? É lógico que alguns continuam, outros acabam se afastando, né? Olha, a amizade, eu costumo dizer que a deficiência visual, ela trouxe algo de bom para mim, né? É difícil, é até meio assim, irônico eu falar nessa parte assim, desse jeito. Porque antes de eu perder uma menina, né, muito séria, eu era muito fechada. Eu não era muito de fazer amizade assim. A gente tinha as colegas de escola, assim, sabe? Sentava junto e tudo mais, mas nada que, é amizade, de frequentar a minha casa, de estar ali direto, sabe? Eu não tinha esse tipo de amizade, assim, sabe? Era mais de escola mesmo. Então, as pessoas ficavam perguntando por mim, se na escola, né? Minha irmã. E aí minha irmã informou, ele se lamentava, mas não tive essa questão de ter aquela amizade ali que, nossa, porque eu não tinha, eu sempre fui muito fechada, O muito seu suporte foi tímida. a família mesmo, então, né? Hã? O seu suporte foi sua família mesmo, então, né? Exatamente, foi minha família mesmo, né? Foi o meu E suporte ali, foi eles assim, né? De certa forma, porque não questão de amizade assim, porque eu não tinha essas amizades, tinha as colegas mesmo de escola, que era só lá dentro da escola mesmo. primeiramente Deus, depois a família, então, né, Letícia? Exatamente, exatamente. Olê, e aí? Aí tá bom. E o que eu queria falar, gente, a gente falou essa questão, né? A Letícia, eu acho que ela é meio fora da curva, porque eu acho que a pessoa ficar deprimida 15 dias chega a ser engraçado, né? Eu perdi a visão, fiquei 15 dias mal, depois eu tava, tipo, jogando bola, indo pro show, fazendo cabelo, a unha, quase isso. Mas a gente brinca, a gente fala. Eu acho que para a Letícia passou muito rápido, mas também que quem esteja passando por esse processo, a pessoa tem que entender que cada um vai levar um tempo para aceitar. É legal, eu acho legal a gente falar questão assim de tempo, porque talvez dê um up, tipo assim, para a pessoa que está passando por isso. Pô, a menina conseguiu com 15 dias. Peraí, deixa eu ver o que eu. Não para se comparar, mas o que eu posso fazer para dar a volta por cima? Nossa, a minha aceitação já está durando 2 anos, porque cada um é cada um e cada um tem um tempo. Porém, eu acho que é legal a gente ouvir essas histórias de pessoas que superaram muito rápido, que vai estimulando a gente, né? E então, quando a gente fala assim, para a Letícia foi muito difícil os primeiros 15 dias. É lógico, gente, que isso os primeiros 15 dias foram os piores, mas é lógico que demora para a pessoa aceitar, para readaptar, cada um vai ter um tempo, cada um vai ter um apoio diferente, né? Tem gente que vai ter família e amigos, tem gente que já não pode contar com ninguém. Então, tudo isso vai influenciar. A forma com que aconteceu, o médico que deu o diagnóstico. Eu acho que tudo isso influencia. Eu acredito muito na fé da pessoa também. Exato. Tudo é Vai um processo. influenciar. Tudo contribui, né, para essa questão da aceitação, né? Questão da fé, questão de como você recebe aquela notícia, como é o apoio da família, tudo influencia. Se a pessoa tem uma idade de aceitar também as coisas, ou aquela pessoa que fica mais reclamando, a pessoa que tem mais dificuldade, né? Exatamente. Mista. Então, isso vai variar muito. Mas é legal a gente escutar isso. Vão dando noção pra gente que o que acontece com a gente também acontece com o outro, que apesar do meu tempo ser diferente do tempo da Letícia, eu vou me adaptar, eu vou adaptar minha condição de readaptar e continuar a minha vida. É muito legal a gente dividir esse tipo de motivar as pessoas, quem talvez esteja passando por isso, quem talvez um dia, né, a gente não deseja isso para ninguém, mas no caso, o meu glaucoma é congênito e a minha visão está pior, infelizmente. Então, para mim, a perda da visão. Eu acredito que esse tipo de conteúdo ajuda quem está passando por esse processo, que corre o risco, e para as pessoas também que não tem problema de visão, que a gente sabe que o que pode acontecer. Né? Então, Com certeza. Ninguém está livre.
Com certeza, serve de incentivo, né? Infelizmente, ninguém está livre. No meu caso, que é congênito, como no caso da Letícia, que foi uma crise aguda, foi de uma hora para outra. Então, fica a dica para estarem se cuidando, procurando um médico periodicamente. E caso isso venha acontecer, para as pessoas entenderem que vai levar um tempo sim para você aceitar e se readaptar, continua. E que é possível, né, Letícia, ser feliz. Exatamente. Vaidosa como a Letícia, que corre atrás dos seus objetivos, vaidosa, determinada. E a vida tem que continuar, né, Lê? Com certeza, a gente tem que ter força de vontade, né? Saber dividir as coisas, não deixar que os problemas venham nos abalar, né? Porque é isso que eu levo todos os dias comigo, né? É um dia vencendo o outro. Eu acho que costumo dizer que a gente mata um leão por dia, e é realidade. Então a gente não pode deixar que os problemas, né? A perca da visão venha atrapalhar, né, o nosso dia, venha atrapalhar a nossa vida. Então a gente tem que sim ter força de vontade de superar, né, essas dificuldades e essas questões que a vida nos impõe. E só a gente, né, Letícia? Se a gente ficar dentro do quarto chorando e lamentando, não vai adiantar de nada, com certeza. A gente tem que ter, sim, força de vontade de dar a volta por cima e seguir em frente. Até porque chorar, ficar no quarto chorando não vai mudar a situação, infelizmente. Se mudasse, né, mas não vai mudar. Porque se mudasse, se a doutora falasse para mim, ó, Letícia, chora que vai melhorar. Eu iria chorar rios ao invés de estar dormindo. Com certeza. Só ia dar rugas, né, Lê? Olho inchado, rugas, até a minha visão se restabelecer. A gente sabe que não é fácil, né? Não é fácil para ninguém. Foi como você falou em questão da aceitação. Cada um tem seu tempo. Não é fácil, mas a gente tem que sim dar o primeiro passo, porque se a gente não dá o primeiro passo a gente não vai conseguir superar, né? Chora o que tiver que chorar. Exato. Né? Faz o que tiver que fazer e depois levanta, sacode a poeira e vai dando a volta por cima um dia após o outro, né? Igual a gente fala assim, durou os 15 primeiros dias foram os piores. Mas tem dia que ainda bate aquela tristeza, né, Lê? Eu acho que... Com certeza, com certeza. Todos os dias a gente acaba... o processo de aceitação, ele não termina, né? Ele não acaba. Ele vai se reinventando ali. Você aceita, se reinventa, aí daqui a pouco cai a ficha de novo, você tem que se aceitar aquela situação ali de novo, readaptar. Com certeza, eu ia falar isso com você. É claro que a gente, né, a coisa que a gente esquece, né, que a gente não deixa. Assim, para mim, os momentos a qual eu me pego, assim, que eu lembro de tudo que eu vivi, de tudo que aconteceu comigo, da minha perca da visão, é toda vez que vira um ciclo, sabe? Que vira ali o ano. Toda vez é sempre triste para mim, sabe? Eu todo ano que o ano vira, eu fico assim, triste. Tem meu momento ali de ficar triste, de chorar, de conversar com Deus. E aí entra o apoio, né, do meu esposo, ele vem, me conforta. E eu choro, choro, choro e depois passa. Mas é sempre nesse momento, porque aí eu paro e penso, nossa, mais um ano, porque são 10 anos, né, que completou, que eu estou sem enxergar. Então, nesse momento que eu tenho ali aquela coisa assim, a crise de choro. Não que com as outras pessoas não possa acontecer em um período menor. Pode, com certeza. Eu passo por esse processo nessa virada de ano, que é onde eu vou somando os anos, né? Mais um ano tem. Deixa bem claro que acontece, né? Independente do tempo, mas que... Exatamente, acontece. Só que a gente sabe dosar mais, né? Essa questão. Né? Com o tempo a gente vai se adaptando, né? Àquela tristeza, a gente sabe que a gente não pode ficar toda a vida triste, né? E deixar que a tristeza venha nos abalar, né? Virar uma depressão, né? Exatamente. Você vai cultivando essa tristeza, vai dando força para ela vai piorando, vai se agravando e vai virando uma depressão, uma coisa mais grave, né? Exatamente, é onde eu tenho. Eu acho que esses momentos assim é sim importante a gente ter esse momento, igual acontece comigo nesse período. Por quê? Você chora ali, você solta, você desabafa, igual eu solto, desabafo, eu choro, eu tive esse momento,
Esse ano eu já tive esse momento. E aí eu passo o ano todo, assim, tranquila, sabe? É só nesse momento mesmo. Mas vai existir pessoas que vai dizer, não, comigo não é assim. Comigo acontece em um tempo mais curto, né? Comigo acontece. Então, isso aí é relativo. Aham. Mas, Letícia, e a questão do preconceito? Você já sofreu muito preconceito? Você passa por isso? Como que é essa questão do preconceito para você? Então, Silvia, eu não tive nenhum preconceito. Não, graças a Deus, ninguém nunca teve assim, preconceito comigo, nem nada, nenhum canto que eu chego. Porque, assim, em muitos cantos que eu chego, fora da minha cidade, hoje em dia as pessoas já sabem que eu perdi a visão aqui na minha cidade. Minha cidade não é cidade grande, né? As pessoas sempre foram acostumadas, assim, a me ver transitando por aqui quando eu era, assim, mais nova, né? Antes de perder a visão. Então, assim, claro que quando as pessoas se depararam ali comigo, como que ela perdeu a visão? Ficaram, assim, impressionadas, igual houve lances de eu chegar com a minha mãe em uma loja, e aí uma moça que era acostumada a sempre falar comigo, a dona da loja, ela virou e falou assim, depois que eu saí, eu sei que tinha uma conhecida nossa que trabalhava lá. Eu cheguei com a minha mãe e aí eu não olhei né, no rosto dela, igual eu tinha costume. Ela falou comigo, eu respondi, normalmente não olhei no rosto dela. Aí ela foi depois e falou assim: Nossa, aquela menina, ela ficou tão metida, né? Menina metida, não entendo por que ela ficou assim. Você viu? Falando com ela, nem na minha cara ela olhava. E aí a moça virou para ela, minha conhecida, falou com ela: Você não sabe, não? Não sabe? Aí ela falou: Não sei o quê? Menina, ela não perdeu a visão. Ela na mesma hora, olha, eu me arrepio só em contar essa história, porque às vezes as pessoas julgam, né, sem saber, né? E aí ela Aham. se ajoelhou no chão e pediu perdão, Deus, meu Deus, me perdoe, Senhor. Ela ficou assim, embabacada, depois ela foi, me pediu muitas desculpas. Ela, nossa, eu não sabia, eu não fiquei sabendo do que aconteceu. E como você não olhava assim, na minha cara assim, então eu ficava assim, como eu não olhava no olho dela, porque a gente olha em direção, né? Mas a gente não Ah, olha no olho da pessoa, dificilmente você acerta o olho, assim, de olhar olho no olho, né? E aí foi e ela onde ela. achando que Hã? você estava sendo metida. Exatamente. E aí foi onde ela houve esse lance assim. Então, muitas pessoas, assim, hoje eles já se acostumaram, já sabem, mas no início, muitas pessoas, eu levei muito essa fama, né, de metida, assim, né, porque quem olha para mim não parece que eu não enxergo. Então, eles ficavam assim, via eu ali andando no braço ali da minha mãe, né, mas ninguém estranhava, porque isso aí, não sei, na sua cidade, na cidade das outras pessoas, mas aqui o pessoal tem muito costume, as meninas mais novas, de andar abraço dado com outra menina, com pai, com mãe, sabe? Então, isso é meio que normal por aqui. Então, ninguém desconfia que ali tem uma pessoa que não enxerga, sabe? E ainda olha para Aham. mim, não vê nenhum vestígio, né? Assim, então fica sem saber, né? De fato. Então, Muitas vezes muitas passa pessoas. despercebido, Oi? muitas vezes passa despercebido, né? A pessoa Com nem vê que. certeza. Não, exatamente. Entendeu? E As por pessoas parte assim, sabem que por- tem algum problema visual quando é assim, quando eu vou em algum lugar e aí, tipo assim, a minha mãe ou meu esposo vai me posicionar, tipo, na cadeira, me vira alguma coisa, aí pensa assim, ué, ela tá passando mal? É a pergunta que as pessoas fazem, sempre. Ela quando tá. você vai numa loja, a pessoa não tem mania, se você está com acompanhante, de se referir ao seu acompanhante perguntando: Ah, Sim, ela gosta disso. sim, já várias vezes, né? Quando eu vou em loja, é onde eu chego, eu falo no maior, assim, sutil, sabe? Eu não sou ignorante, mas eu falo, não, quando perguntam, será que ela gosta disso? Me dá aqui que eu consigo te responder se eu gosto ou não. Deixa eu sentir aqui, que aí eu vou te dizer se é o meu gosto ou não. Aham. Mas a Tira de pessoa tem letra, sim, né? ela gosta dessa cor, ela gosta desse modelo. As pessoas têm sim esse hábito de perguntar sim. Aham. Olê, e outra coisa, as pessoas às vezes elas pensam que o deficiente visual é coitadinho, né? Às vezes eu passo por isso, mesmo sendo baixa visão, as pessoas já têm esse preconceito, e eu acho que com o deficiente visual total, talvez até mais do que com baixa visão.
de achar assim, nossa, o marido dela é tão bacana para ela, nossa, ele faz tudo para ela. Ai, que bom, né? Que ela arrumou uma pessoa boa. Como assim, se a pessoa ser, o marido ser bom pra gente, o companheiro ser uma pessoa boa, como se fosse um favor. Como se só a gente tivesse benefícios em estar casada. A gente que é deficiente visual não tem nada a oferecer. A gente é só um peso que aquela pessoa ali tá carregando e, tipo assim, a mala sem alça, né, que o outro carrega. Eu já senti isso, foram poucas as vezes, mas isso me incomoda muito, sabe? Das pessoas, às vezes, acharem que o meu marido tá comigo por dó, ou que ele faz mais por mim do que ele tem mais a oferecer do que eu, sabe? Assim, você passa por isso? Eu passo sim, passo por isso, né? Das pessoas acharem, sempre dizer assim, nossa, comentarem, né? Com a minha família, assim, nosso marido de Letícia é tão bom para ela, né? Porque acham sim que ele faz tudo, que ele é o cuida da casa, cuida de você. Ninguém entende que a mulher deficiente visual, ela lava, passa, cozinha, exatamente. Acontece sim comigo. E as pessoas, quando minha mãe fala assim, as pessoas ainda ficam. Aí quando minha mãe fala, não, ela que faz tudo. Não, o marido dela apoia sim muito ela, mas não nesse aspecto assim de fazer as coisas, nem nada, não. Ela que faz tudo. Então ela tem um pouquinho de visão, né? Então ela enxerga um pouquinho. É o que eles falam. A resposta deles é essa. Quando a minha mãe fala que eu que faço. A minha mãe fala. Aí passa a desacreditar da cegueira, né? Exatamente. Não, então... Aí é onde já entra essa questão de desacreditar. Muitas pessoas, eu vou te dizer, muitas pessoas não acreditam que eu sou deficiente visual total. Porque as pessoas duvidam, assim, da capacidade. No início, isso me abalava muito, muito. Eu ficava muito chateada. E eu ficava querendo provar para aquela pessoa, não, que não, que eu não enxergo. Mas depois chegou um tempo que eu parei. E antes eu falava assim, não, para você acreditar, vai lá na instituição tal. Eu falava, vai lá em Campos, que é a cidade vizinha, onde tem instituição, que aqui não tem na minha cidade. E você vai ver pessoas que não enxergam, que não tem mesmo os olhos, andando sozinho, cozinhando, só assim para você acreditar então, né? Porque eu tô falando e você não tá acreditando. Antes eu me abalava, sabe? Hoje em dia eu não me abalo, porque o importante é eu saber que eu faço, é da minha capacidade. Eu sei que eu faço e é o que importa, se as pessoas duvidam ou não, fazer o quê? Né? Eu acho que a falta de informação, de conhecimento das pessoas é muito grande, é onde acontece isso aí. Então, assim, eu não faço todas essas coisas para ser reconhecida pelas outras, para levar assim, nossa, como ela é incrível, ela faz tudo. Eu faço porque é algo que me faz bem, algo que faz eu crescer como pessoa e saber que eu sou capaz de fazer tudo aquilo que eu me proponho a fazer. E não para que as pessoas saibam que eu faço e acreditem. Eu conto, agora se eles acreditar ou não, aí né, já é com eles. Mas acontece também comigo essa questão. As pessoas comentam, nossa, seu marido é tão bom para você, né? Só não fala diretamente, ele é tão bom para você porque ele faz comida, porque ele faz que ele limpa a casa. Só não fala assim, mas fala, ele é tão bom para você. Eu acho que quando as pessoas citam isso, é mesmo nessa questão. Porque uma pessoa que enxerga não vai falar para outro, seu marido é tão bom para você, do nada assim, não vai, né? Então eles já falam nessa questão, né? Eu costumo falar assim, ele é muito bom para mim, mas é porque eu também sou muito boa para ele. Você não imagina o quanto. Exatamente. E as pessoas, elas têm mania de desacreditar das coisas, porque eu passo por isso, as pessoas falam assim, então o problema dela não é tão sério assim. Ela não enxerga tão pouco. Então, eu acho que isso é meio que do ser humano mesmo, desacreditar, sabe? Quando ele... Primeiro, a pessoa não acredita que o outro seja capaz de fazer. Aí, quando ele percebe que sim, que o outro faz, ele começa a desacreditar da real situação. Então não é tanto assim, tá exagerando. Exatamente. Hoje tem pessoas na minha família, sabe, que acham que eu enxergo sim um pouquinho, né? Existem pessoas na minha família que acham, pelo fato de eu fazer tudo que eu faço, sabe? Então acham que eu enxergo sim um pouquinho. Isso da minha família ainda me deixa um pouco triste. Eu não vou dizer que não deixa.
Se fosse um estranho qualquer, tudo bem, mas da minha família, pessoas que é da minha família, ainda me deixa, sabe? Mas Aham. porque eu relevo. Porque Mas assim, é bom a gente falar sobre isso também, porque de repente a pessoa que está ouvindo agora, que faz esse papel de desacreditar, mesmo que você desacredite, não fale, né? Eu acho que tem coisas que mesmo que a gente pense, não precisa a gente falar. exatamente, que tem coisa que machuca, né? Magoa, né? Eu acho assim, da gente falar, julgar alguém, a gente precisa, né, buscar a fundo, né? Será que realmente uma pessoa que não enxerga é capaz de fazer tudo isso? Deixa eu pesquisar, deixa eu procurar saber antes de eu dizer ou chegar a cogitar, falar assim na sua cara, não, você enxerga um pouquinho, porque senão você não faria tal coisa, sabe? E te perguntar, Letícia, como que você conseguiu? Você tem alguma técnica, né? Vai conversando com a pessoa sem Pergunta não. desacreditar. Não, pergunta não, já vai diretamente assim. Então, tipo assim, se a gente for deixar se abalar por isso, a gente vai travar, né? Mas a gente não Vai. pode deixar que essas dúvidas venham nos atrapalhar. E a cada dia a gente melhorar mais ainda. E Eu dane-se, acho né? que no fundo as pessoas queriam que vocês coitadinhas, que você vivesse deitada, ouvindo TV, ouvindo rádio, quietinha, sem correr atrás das coisas. Eu acho que no fundo muita gente queria isso, sabe? Deve ser quietinho lá dentro de casa. Exatamente. Então, Silvia, antes eu tinha a questão de o cuidado de não mexer no celular na rua, para que os outros não pensem que eu estou fingindo que eu não enxergo. Sabe? Então eu evitava. Depois eu parei, eu pensei, quer saber? O problema é deles. Se eles pensarem, porque tem gente que vê eu mexendo no celular e pode pensar, como eu utilizo o fone, né? Eu uso leitor de tela no meu celular, e aí eu utilizo o fone quando eu estou na rua para ninguém nem escutar o que eu estou fazendo, o leitor de tela não ficar ali falando e todo mundo escutando, né, o que eu estou fazendo. E aí eu uso ali as pessoas assim. Eu tenho quase certeza que tem pessoas que pensam, não, que me conhecem, que sabe ali que eu perdi a visão, né? E pensam, ela tá mexendo no celular, um celular digital? Como assim? Não, essa menina enxerga um pouquinho. Sabe? Eu tinha essa preocupação de ir para a rua e mexer assim no celular. Depois eu parei, eu pensei, quer saber? Pense o que quiserem pensar. Eu vou ser eu não vou me privar das coisas porque os outros vão pensar que eu estou fingindo, que eu estou isso. Eu sei que eu não estou, Deus sabe. Por que eu vou ficar me privando, né? Por conta do que os outros pensam. Então eu parei com isso. Então hoje em dia eu mexo mesmo. Tá em tudo isso, você não vai fazer nada, né? Não Vou vai ficar fazer só nada. pensando o que o outro vai falar, o que o outro vai pensar. A gente não Pensar, faz nada. exatamente. Foi o que eu pensei, parei, pensei, né? Refleti e eu decidi a não deixar isso vir atrapalhar, de eu mexer no celular, de eu me privar, né? De fazer o que eu gosto, o que eu quero, porque os outros vão pensar que eu enxergo e estou fingindo. O problema é deles, né? Eu passei a pensar assim, dessa forma. Uhum. Ô, Letícia, e na questão do casamento, você acha que você enfrentou algum tipo de dificuldade mesmo no casamento, na convivência a dois, que a gente sabe que não é fácil, todo mundo que é casado sabe o quanto é difícil, principalmente ali, né, no início, que um está se adaptando ao outro. Você acha que por causa da deficiência foi um pouco mais difícil ou foi normal a adaptação, a convivência? Então, foi mais que normal para mim em questão do casamento, porque antes eu já vivia sozinha, né? Quando eu conheci o meu esposo, eu já vivia sozinha. Aos 17 anos de idade, eu saí de casa e eu decidi morar sozinha. A minha irmã tinha casada, que é gêmea comigo, né? E aí ela tinha alugado uma casa e embaixo, né, no mesmo quintal, tinha uma kitnetzinha. Mulheres da sua família começam a vida cedo, né? Porque a sua irmã gêmea também já era casada. Já, casada há 17 anos, isso aí. Aí eu fui e como tinha essa kitnetzinha, e eu queria viver a minha vida, sabe? Aí eu fui e aluguei essa kitnet, né, embaixo da casa dela e fui morar sozinha. Então, assim, Ah, eu já vivia sozinha ali, já já tinha se minha rotina, virava. já me virava, isso aí, exatamente. A única questão, né, de quando a gente casa é mesmo o convívio a dois, né, que não é fácil, para quem enxerga, para quem não enxerga, você
tem ali aquela estranheza, porque você tem uma segunda pessoa ali, né? Então, assim, com costumes diferentes, né? Com gostos diferentes, mas não nada que fosse em questão da visão, em questão de ter que se adaptar por não enxergar, e sim questões normais mesmo, sabe? De um casamento comum, entendeu? Sem atingir ali aquela parte ali de eu não enxergar. Então foi super normal, super normal. Quando eu conheci ele, foi um momento muito marcante. Eu não estava à procura. Quando eu conheci ele, eu estava indo para fazer um exame para eu ir para uma instituição, né? Fazer curso de orientação à mobilidade, o Braille, né? Alguns cursos na minha cidade vizinha, porque aqui na minha cidade não tem instituição. E aí eu conheci ele assim, né? Ele trabalhava levando paciente para o Rio, né? Lá para a capital. E aí eu precisava de um exame chamado ressonância magnética, que eu tinha que fazer para levar para essa instituição, para eu me matricular lá. E aí, nesse ato aí de ir lá para a capital, eu fui com ele, foi eu e minha mãe, e aí foi aonde eu conheci ele. Conheci ele, e em questão de 2 meses, assim, foi aquela coisa ali muito rápida. Conheci ele em março de 2014, no dia 24 de março, e 2 meses depois, a gente já estava morando juntos, sabe? Nossa. Foi uma coisa incrível. Acabou que eu fui, fiz o exame, e isso não, nunca mesmo, sumiu, e aí eu tinha que voltar novamente para fazer exame, mas aí eu já estava ali, naquele ato, de gostando dele, então foi aonde eu fiquei assim, não, eu não vou me matricular, não vou ficar interna, porque lá eu tinha que ficar interna, né, morar lá na instituição, né, porque ficaria mais fácil por se tratar de uma cidade vizinha, era mais distante, aquela questão de ter veículo para estar levando e trazendo, então ficaria difícil, então eu teria que ficar interna lá, né. E aí acabou que o exame não veio e serviu apenas mesmo para a gente se conhecer. Acho que foi a obra mesmo do destino que fez com que a gente se conhecesse. A questão era só mesmo para eu conhecer ele, porque o exame mesmo nunca chegou na minha mão, sumiu. Uma coisa que deu errado para a outra dar certo. Dá certo, tá vendo? Deu errado para outra dar certo. Eu acho que era a obra do destino mesmo para a gente se conhecer, né? E estamos aí, 7 anos vai fazer. Nós dois juntos, ele é o meu esteio também, nossa, é uma pessoa e tanto comigo, me apoia, sabe? Então ele foi mesmo um presente de Deus, sabe? Eu digo muito isso, que ele foi o presente de Deus na minha vida. Não que assim, que a minha vida antes não prestava, que eu era triste por isso, mas com certeza você ter uma pessoa ali que tá ali a sua companhia, você sai junto, você aprende. Nossa, isso é muito bacana. Porque a minha faz a diferença, tranquila, né? Eu não conhecia muitas coisas, eu era uma menina muito caseira, era de casa para escola, de escola para casa. Apesar de eu ter casado aos 13 anos, ido morar junto com o meu primeiro namorado aos 13 anos, mas foi muito, muito pouco tempo, assim, questão de pouco tempo que eu fiquei com ele, porque logo depois eu perdi a visão e aí nós nos separamos e não teve, foi pouco tempo. E eu não vivi muita vida assim. Então, tudo que eu descobri depois foi com o meu atual esposo, sabe? Começou a vida cedo porque foi eu digo começou a vida cedo porque foi morar sozinha. Não teve assim, você não teve aquela adolescência mesmo de ficar em casa, aprontando, saindo, chegando de madrugada. Não. Sempre teve aquela responsabilidade, né? Exatamente, sempre tive, porque tanto eu quanto a minha irmã, a gente ajudava minha mãe em casa, então a gente saía para a escola para estudar, aí voltava, aí ia ajudar minha mãe com a casa, eu tomava conta da minha irmãzinha, né, que era bebezinha na época, hoje em dia ela já é uma mocinha, pode-se dizer, então a gente tomava conta dela, então tinha aquela coisa ali, a gente não ficava em rua, não ficava... coisa que minha mãe nunca deixou a gente brincar em casa de vizinha. Minhas brincadeiras foi sempre com a minha irmã, não tinha questão de ir na casa de coleguinha, era de casa para escola, de escola para casa. E minha mãe também sempre foi muito caseira, então a gente não saía, então eu não tive essa oportunidade de conhecer outras coisas, sabe? Eu quase não ia em praia, entendeu? Eu só ia em praia quando eu ia para casa do meu pai, que era raramente, né? Eu não ia sempre para casa do meu pai. Então teve muitas coisas que eu descobri depois que eu casei com meu esposo agora, meu atual esposo, entendeu? E você, muitas coisas.
anos, né, Letícia? 24 anos. 4 anos. Muito nova. Acho que é por isso que você é tão madura. Porque sempre teve muita responsabilidade, foi morar sozinha cedo. Então, Exatamente. forçadamente, existe essa palavra? Você foi amadurecendo, né, muito cedo. Exatamente, exatamente. Desde novinha, né, as pessoas ficavam assim impressionadas com a minha responsabilidade, assim. O meu jeito de ser sempre foi diferente assim da minha irmã, até mesmo, é como eu te falei, eu era muito tímida, séria ao mesmo tempo, entendeu? Então, assim, as pessoas ficavam impressionadas com o meu jeito assim de ser, né? E minha responsabilidade, eu tomava conta da minha irmãzinha, e era aquela coisa. Até mesmo da minha própria irmã, que tinha a mesma idade que eu assim, chamava a atenção dela se ela fizesse alguma coisa de errado, assim, sabe? Então, eu sempre tive, assim, muita responsabilidade, sempre fui muito madura. E eu Essa costumo maturidade também deve ter ajudado muito no processo da dar aceitação, né, Letícia? Porque atenção, creio quando que você me contou, eu fiquei pensando assim, poxa, cara, uma menina de 14 anos, uma adolescente, para aceitar que está perdendo a visão deve ser muito difícil. Só que você não era uma menina de 14 anos como outra qualquer assim, entre aspas. Não era uma menina de 14 anos, era uma menina de 14 anos, mas que já tinha uma vida, já tinha uma caminhada. Você é não uma estava vivendo aquela idade. É, aborrecência da pessoa estar ali dentro de casa só escutando música, você não vivia essa não, adolescência. não vivia, não, não. Sem Eu acho dúvida que que ainda é mais difícil, né, para a menina que está ali, toda adolescente, toda mimadinha, toda delicadinha, assim, no sentido de ser mais imatura mesmo, né? exatamente, acostumada a ter tudo em mãos, né? Tudo a mãe É, preparava. Não, não, eu não tinha isso, nem eu, né? Minha irmã, minha mãe sempre criou a gente assim, todas dessa forma. Até hoje ela cria assim. A gente tem nosso compromisso, tem ali a hora de brincar em casa, mas tem também a hora do sério, a hora de ajudar, de saber que tem que ter responsabilidade. Então eu sempre tive essa responsabilidade, sabe? Eu você costumo só teve dizer que, que. Hum? você só teve que adaptar a forma de fazer as coisas, porque você já sabia fazer tudo, né? Exatamente, é isso que eu ia te falar. Eu costumo dizer que o jeito. Eu me queixava, porque a gente se queixa, né? A gente, quando é adolescente, por mais que a gente tenha um pouco assim de. Assim, de maturidade, igual eu tinha um pouquinho de maturidade, que hoje em dia eu costumo dizer que eu tinha um pouquinho de maturidade, não tinha tanto, igual tem hoje, né? Claro. Mas a gente se Uhum. queixava, nossa, minha mãe não deixa eu sair, não deixa ir na casa. Quantas coleguinhas, né, da gente de escola, ligava para minha mãe, pedia para a gente ir brincar ou fazer um trabalho de escola e minha mãe não deixava, sabe? Então a gente se queixava disso, se queixava de ter que fazer as coisas dentro de casa, mas hoje em dia eu sou grata a Deus e a minha mãe de ela ter puxado as rédeas assim dessa forma e ter forçado a gente a fazer, porque se tudo se tornou fácil para mim, questão da adaptação, né? Foi porque eu já sabia fazer as coisas e tudo mais. Não que seja impossível, que não é, né? Quem assim não sabe e aí para passar a fazer, não é difícil. Só que as coisas se tornam mais fáceis quando a gente, né, já sabe e é só questão de se adaptar. Que foi o meu caso. Eu já sabia cozinhar, já sabia fazer as coisas em casa, eu só tinha que me adaptar a fazer sem a visão, entendeu? Uhum. Não que seja impossível uma pessoa que nasceu sem enxergar passar a fazer as coisas, não é, né? Isso é ter força de vontade. Eu posso, eu consigo, eu vou fazer e fazer, né? Ou Às uma vezes faz a criança, né? primeira vez, dá errado, mas tem que persistir, entendeu? Uhum. Ou uma criança também, né, passar por isso. Aí ela vai aprender a cozinhar, mas ela já vai aprender a cozinhar na condição de deficiente visual. É Ex- um outro processo, mas é totalmente possível, né? Exatamente, exatamente. E o que eu costumo dizer também, que é muito importante, são os pais, seja daquelas pessoas que perdem a visão, quanto aquelas pessoas que nascem sem a visão, dá força para isso, né? Eu sei que para os pais é complicado. Nossa, meu filho, minha filha cozinhando, ai, que medo. Dá medo? Dá. Mas eu acho que é importante os pais contribuir, né, para as pessoas saber que são capazes, né, contribuir para que elas tenham força de vontade de fazer, se adaptar. Porque ninguém vai ter o outro eternamente. A gente tem que sim saber se virar, saber ser independentes, entendeu? Então, eu acho que é preciso, né, os pais também ajudarem os filhos nessas questões. Seja lá que perdeu a visão ou que nasceu com a perca da visão, né, sem enxergar.
né? E Eu é acho o que a que isso se faz muito necessário. Sim, e é o que a queixa que a gente mais escuta nos grupos, né, Letícia? Eu Exatamente. faço parte de alguns grupos com deficientes visuais, e é a maior queixa dos deficientes. Eles questionam até mais isso do que a própria condição. As pessoas que a gente conversa, a maioria delas já se aceitaram, já passaram por esse processo de aceitação, adaptação, e o que a queixa maior é essa: meu pai, minha mãe, minha família não me deixa viver, não me deixa aprender, não me deixa fazer. Exatamente, eu me recordo, né, de um grupo a qual a gente era DM na época, né, de um relato assim, de uma coisa assim. Eu me lembro que tanto eu quanto você, a gente deu força, né, para essa pessoa, para ela passar até mesmo segurança, né, para a mãe, eu posso, eu sou capaz, me dê esse voto de confiança. É o que eu falo muito, né, para os pais, né, de pessoas com deficiência visual, seja lá que nasceu ou que perdeu, para dar um voto de confiança, né. É claro que a gente tem, sim, os cuidados. Eu creio que o pai, a mãe, né, a família tem um certo receio, mas eu acho que a gente precisa dar um voto de confiança. É como se fosse uma criança, quando um bebezinho, quando ele começa a dar os primeiros passinhos, ele vai cair, ele vai se machucar, mas ele vai levantar e ele vai continuar, e ele vai aprender e depois vai caminhar sozinho, sem quedas. Então, eu acho que, assim, se faz necessário isso, né? Esse Você processo. tem que acreditar na pessoa, a pessoa tem que saber que tem alguém ali que acredita que ela é capaz, né? Exatamente, isso aí. E é difícil, a gente sabe. Se você se colocar no lugar da mãe, do E pai, do do cuidador, você com sabe o certeza quanto é difícil. é difícil, tem a preocupação de se queimar e tudo mais, mas mas tem que pensar assim, não, mas vai ser necessário futuramente, né, Eu não para vou estar disponível a vida toda, e é muito pior a pessoa não ter condição de crescer. O risco que ela vai correr existe, existe, mas a pessoa se sentir inútil é muito pior, né? A gente quer correr esse risco. exatamente. Eu assim, quando eu fui morar sozinha, de imediato eu não cozinhava. Assim que eu fui morar sozinha, eu não cozinhava. Eu tinha um certo receio em questão da cozinha ali. Eu tinha um certo receio. Eu fazia tudo, mas a questão da cozinha eu tinha um certo receio. E olha que eu sabia cozinhar, mas eu tinha receio de como seria fazer sem a visão. E aí, quando eu conheci o meu esposo, e aí ele foi me dando segurança. Não, você consegue, olha tudo que você faz. Olha só tudo isso aqui, a louça, olha tudo que você faz, você lava, você faz tudo, olha a sua casa como que é. E todo mundo admirava quando chegava na minha casa e via tudo limpinho, todo mundo admirava, nem acreditava que foi eu que fiz aquilo tudo. Então ele me Uhum. deu força, não, você consegue, vamos lá. E aí, graças a Deus e depois a ele que me incentivou, sabe, que me fez com que eu acreditasse que eu era capaz e eu fui capaz e fiz, sabe? E aí eu Uhum. descobri que eu podia fazer muito e muito mais e foi só fazendo. Comecei com arroz, e depois feijão, e depois tirei de letra tudo, entendeu? Aos poucos, né, Letícia? Aos poucos, não é assim um processo que é rapidamente. Tem coisas que a gente demora mais, igual para mim, assim, vou cozinhar ali. Enquanto eu estava em casa, era minha mãe que cozinhava, mas depois que eu fui morar sozinha, eu tinha que aprender. Como eu fiquei morando sozinha pouco tempo, que eu logo conheci o meu esposo, de início assim, ele falou, não, você é capaz. Ele mesmo ficava, olha o que você faz. E foi onde eu fui pensando, olha tudo que eu faço, porque não, vou conseguir. E fui. Pode dar errado no início? Pode, você pode queimar um arroz, você pode É fazer, isso que eu ia ficar falar. solto, pode. Acidentes acontecem, porque acontece com quem enxerga também, né? Acontece Aí sim. a pessoa que enxerga queima um arroz é normal. Aí o deficiente visual queima um arroz. Ai, porque não enxerga. Não tem que fazer, não. Exatamente, não, acontece, é super normal, essas coisas vão acontecer no início, a gente pode errar medida, a gente pode errar medida de sal, a gente pode queimar o alho, muitas coisas acontecem, gente, isso aí é natural, até você se acostumar ali, se adaptar, é assim mesmo, mas acontece com todo mundo, quando até mesmo uma pessoa que enxerga, quando ela vai fazer pela primeira vez, ela não já vai fazer acertando, alguma coisa vai sair errado, então isso é mais que normal, né? Não pode deixar que isso venha atrapalhar, igual eu sempre falo. Eu sempre tenho o costume de, eu sou uma pessoa que eu sou muito persistente.
sabe? Enquanto eu não consigo uma coisa, eu fico ali. Eu me Perfeccionista, né? cobro muito. Oi? Persistente e perfeccionista, né? Aham. Enquanto eu não faço com perfeição, sabe? Eu me Eu cobro muito. sei, Eu fico ali, eu ó, até conseguir. Entendeu? sei. Você sabe disso. Olê, e filhos? Você pensa em ter filhos? Tem esse sonho? Penso com certeza. Eu sempre tive vontade de ser mãe, até mesmo, nossa, eu fazia minha irmã de bonequinha, eu dava banho nela e eu ia para frente do portão com ela, igual uma bonequinha, eu fazia dela de bonequinha, gente. Eu sempre tive vontade, mas assim, no momento atual, eu não quero ter, eu quero curtir mais, sabe? A minha vida, assim, de não ser mãe, minha vida, assim, de casada. Porque a gente sabe que, assim, quando a gente passa a ser mãe, muitas coisas mudam. Eu sou um tipo de pessoa que eu gosto muito de sair agora, que eu não tô saindo por conta da quarentena, a gente tem que reduzir, né, essa questão de sair por necessidade mesmo. Mas eu gosto muito de passear, o meu esposo, então a gente passeia muito, e tem certos cantos que criança, não dá para levar criança, né, vai atrapalhar um pouco. E no atual momento, não penso, assim, em ter agora, mas com certeza eu vou ter, Tem sabe? Não vontade? no momento, mas vontade com certeza eu tenho, sem dúvidas. Quem sabe Aproveita até um casalzinho de gêmeos ou gêmeos mesmo, dois meninos, duas meninas, isso, de ver. é mesmo. Tem a possibilidade, né, Lê? Tem a possibilidade, minha família tem gêmeos, né? Tem dois primos que são gêmeos idênticos. Eu e minha irmã, a gente não somos idênticas, a gente foi gerado em placentas diferentes, mas já é da família mesmo de ter, né? Minha irmã já Aham. teve umzinho, né? E não veio gêmeos, né? Mas quem Ah, sabe vem aí pra mim. olê, mas tá certíssima, curte bastante. É isso mesmo. Eu acho que você tá com um pensamento assim perfeito. Tem que curtir mesmo, porque filho é a melhor coisa do mundo, mas é como você falou, muda totalmente. Então tem que estar preparado, né? Tem que estar preparado psicologicamente, porque as coisas vão mudar, as responsabilidades são outras. E isso independente, né, de deficiência visual, independente. Todo mundo tem que curtir, tem que aproveitar, porque depois que tem filho as coisas realmente mudam Com bastante. certeza, sem dúvidas. Para quem tem responsabilidade, né? Porque tem uns e outros aí E não que colocam. liga. É, porque ter filho para ir ali, toma mãe, cuida, toma pai, toma tia, aí é fácil, né? Aí agora para ter responsabilidade mesmo, né? Aí é algo que tem que se pensar assim, tem que se estar preparado, igual você falou, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, né? Então é um processo que a gente tem que estar ali preparado realmente. Letícia, e agora depois que a gente fez toda essa retrospectiva aí, tem alguma coisa assim que você acha que foi mais difícil nisso tudo, assim, na questão mesmo de se readaptar, talvez na cozinha, talvez na limpeza da casa? Qual que é a sua maior dificuldade hoje nessa condição de deficiente visual total? Qual é a maior dificuldade assim que você enfrenta no dia a dia? Então, hoje em dia, a minha maior dificuldade é questão mesmo de sair sozinha. Por quê? Antes eu não aceitava a bengala, não aceitava de maneira alguma, não me via utilizando uma bengala. Então, assim, depois que eu passei a participar de grupos de WhatsApps, que eu fui vendo ali a necessidade de sim ter a possibilidade, fui passar a aceitar, vendo ali o relato das pessoas, das outras pessoas. Eu costumo dizer que os grupos de WhatsApp, né, são muito importantes nessas questões. E os grupos me ajudaram muito, ouvindo ali o relato das pessoas, né, que utilizam, que são deficiente visual total, porque eu duvidava, sabe? Eu ficava assim, será que é uma pessoa que não enxerga totalmente consegue? Sim, como? Eu não sabia que existia técnicas, né? E eu tinha também essa questão de como as pessoas iriam me ver com a bengala, sabe? Como seria ali a reação das pessoas, o comportamento das pessoas comigo, Que utilizando a bengala. até então você passa despercebido como deficiente visual. A partir do Por momento que você isso, estiver usando a bengala, você vai chamar atenção, por né? isso mesmo, entendeu? Era essa a questão. Por isso mesmo, era isso que eu me perguntava. E a minha cidade é uma cidade assim
pequena, assim, entre aspas, sabe? E não Ah, se vê deficientes visual por aqui andando de bengala, entendeu? Não se vê. Então, onde eu pensava assim, nossa, eu vou ser o centro das atenções. Quando eu transitar pelo centro ali da minha cidade, vai ser como se viesse um famoso que estivesse circulando pela rua. Todo mundo vai olhar, vai me encher de perguntas e eu não vou estar preparada psicologicamente, emocionalmente, para estar ali respondendo ali e tudo mais, sabe? Então, eu tinha uhum. essa questão, um meio que vergonha, medo, tudo ao mesmo tempo. E aí eu passei a participar dos grupos, me ajudou muito, e eu tomei a decisão de comprar a minha bengala. Eu adquiri a minha bengala agora em 2020, né? Dezembro de 2020. Chegou ela aqui, a minha bengala. E eu ainda não utilizei ela assim nas ruas ainda, porque eu preciso fazer o curso de orientação à mobilidade, que eu não tenho. Eu cheguei a dar início aqui, assim que eu perdi a visão, eu entrei em uma pequena instituição, não é instituição, uma ONG, né? Que tinha um professor de Braille e de orientação à mobilidade, mas ele saiu daqui e nunca mais veio nenhum professor, né, para substituí-lo. E aí eu requeri lá na prefeitura e tudo mais, mas até hoje não veio. Então eu estou buscando vagas, né, lá na instituição da minha cidade vizinha, mas por enquanto não está tendo atendimento, né, por conta da pandemia. Então, assim, mas a bengala está aqui. O meu primeiro contato com ela não foi, assim, dos melhores, sabe? Eu ainda fiquei, assim, meia, nossa, que isso? Ai, será que eu vou conseguir? Eu sempre, eu ando muito rápido, então, será que eu vou conseguir ter que andar no passo disso aqui? Porque, assim, pensando assim, sabe? Mas aí, ao mesmo tempo, eu falei, não, isso aqui é minha liberdade, isso aqui é eu ir na padaria sozinha, comprar uma coisa. Isso aqui é quando eu tiver com meu filho, eu poder dar a mão ao meu filho e eu, meu filho, né, e a bengala. Isso aqui é minha liberdade. Isso aqui é eu Aham. poder fazer as minhas coisas sem ter que esperar os outros ir na rua comprar alguma coisa para mim ou chegar alguma coisa aqui. Eu vou poder ir em uma lanchonete sozinha, a hora que eu quiser, em qualquer momento que eu quiser. Então, assim, eu parei, eu comecei a pensar dessa forma, né? E aí, tô super preparada agora, sabe? Aberto, né? Tô aceitando a bengala como, assim, a minha liberdade. Foi o que eu botei na cabeça. Não, ela não é uma bengala, ela é a minha liberdade, né? A E minha todo, liberdade de andar sozinha, de me locomover sem precisar de alguém sendo os meus olhos, me guiando. todo mundo que começa a usar fala a mesma coisa, que é uma das coisas mais difíceis de se aceitar e de começar a usar. E, por outro lado, é a coisa mais libertadora, né? Todo mundo tem o mesmo depoimento. Que liberdade que o deficiente visual tem depois de aceitar e aprender a andar com a bengala. Exatamente, exatamente. E para mim é isso, né? É a liberdade, né? E Uhum. a dificuldade era essa mesmo. A única dificuldade que eu tinha é essa, né? Em questão mesmo dessa questão da aceitação com a bengala e tudo mais. O único detalhe mesmo, porque as outras coisas eu sempre tirei de letra. Mas ainda faltava isso daí, né? Para eu ficar completa, sabe? Na minha realização, assim, na minha independência. Falta isso ainda. Eu costumo dizer. O primeiro passo eu já dei, né? Eu acho que a gente sempre tem que dar o primeiro passo para a gente dar sequência, né? Então, o primeiro passo eu já dei, que foi aceitá-la, né? Aceitar, Uhum. para uma, e agora é só mesmo esperar mesmo essa pandemia aí passar para voltar a se normalizar as coisas, para eu fazer, né, o curso, aprender as técnicas. Houve pessoas que me falaram assim, não, já pega, já vai indo. E aí eu parei, eu pensei, não, eu não vou. Por quê que eu não vou sem técnicas? Porque às vezes eu vou pegar sem ter nenhuma técnica, e aí eu vou me machucar, vou errar alguma rua, alguma coisa, e eu vou ficar frustrada, e aí eu vou querer parar. Então, eu já vou já sabendo as técnicas, que eu já vou saber como reagir se acontecer alguma coisa assim. O que fazer, já vou estar preparada. Então, Uhum. assim, foi aonde eu decidi mesmo, e depois que eu fizer o curso de orientação à mobilidade. E essa dica também é boa, principalmente para as pessoas que os pais deixam mais privados, né? Os pais são mais. Como que é a palavra? Que os pais protegem mais, né? Sim, sim. Porque
às vezes o pai tá ali com aquela super proteção. A pessoa adquire a bengala e sai achando que é só bater bengala. E aí a pessoa cai, machuca, acontece algum acidente, aí causa aquela confusão, né? Aí e o pai já vai pensar, não pode não consegue não, já vai ter não aquela... deu certo. Esse negócio de bengala não deu certo, não. Vamos eliminar. Não que não seja possível, eu já escutei relatos, tem muitas pessoas que utilizam a bengala até hoje, vai para tudo quanto é canto e não fizeram curso. Só que eu acho assim, isso, cada um sabe de si. Eu sei que se eu for, e se acontecer um lance de eu errar uma rua, eu vou sentir na minha cabeça, nossa, que mico, não quero mais. Eu vou pensar assim, eu me conheço, a gente se conhece, né? A gente não vai fazer daquele errozinho algo que assim, é simples. Não, da próxima acerto. Não, vou ficar com vergonha. Principalmente que já tem essa questão da minha cidade ser pequena. Apesar de eu já conhecer minha cidade, né, de ponta a ponta, eu nasci, eu fui criada aqui. Nasci em Campos, mas fui criada aqui. Então eu conheço essas ruas como a palma da minha mão. Mas a questão é a vergonha de ter errado. E aí ter que vir alguém ali para ajudar, assim, aquele primeiro momento. Não que não possa acontecer depois que eu fizer o curso. Mas Sim. vai ser algo que eu não vou pensar assim, não, isso é porque eu não sabia, e vou ficar me cobrando, me culpando, entendeu? Por mais que você se prepare, pode acontecer, né? Exatamente, eu sei que pode. Acontece até hoje com quem já fez e já tem muitos anos, acontece, que dirá. Mas você vai ser mais preparada, né? Exatamente, mas eu E prefiro. até tem pessoas também que não têm condições de fazer, porque não tem essas aulas de orientação à mobilidade, então tem algumas pessoas que a realidade não é essa, não tem como fazer. Então começa devagarzinho, né? Eu já ouvi algumas pessoas dando dica assim, vai com um acompanhante. Tem muito vídeo no YouTube hoje, né, que mostra, então dá para a pessoa ter uma noção, no caso da pessoa não ter condições de fazer a aula. Então, exatamente. E tem também, né, a questão muito de assim, eu fazia isso como eu botava essas questões também como um empecilho ali também, sabe? De certa forma eu usava como desculpa. Em questão da minha cidade não ser pavimentada direito, não ter aquela estrutura toda, sabe? São calçadas que não são acessíveis, são muitas questões erradas que dificultam, sabe? A minha cidade, ela o centro aqui, eu moro no centro da cidade. É uma via só, uma via que passa carro indo e vindo na mesma via, o pessoal estaciona carro no acostamento, as calçadas desproporcional, sabe? Então, assim, eu usava isso como desculpa, mas participando de grupos de WhatsApp, né, eu perguntei também, e tem muitos deficientes visuais que moram em cidades iguais à minha, e que anda e caminha sozinho, entendeu? Então, assim, foi o que eu falei, não, isso não é desculpa. Eu vou sim conseguir também. Então, tô me sabotando, né? Eu tô usando isso. exatamente. É claro que eu acho assim, falta muito do poder público nessas questões de acessibilidade, essas coisas para melhorar para a gente. Eu sei que não vai ser fácil a caminhada assim, por essas calçadas e tudo mais. Eu vou ter que dobrar os cuidados mais ainda, né? Mas é algo que a gente consegue, né? É só ter um cuidado, persistir, mas eu acho que iria facilitar muito, né, se fosse mais acessível, né? Mais acessível. Mas a gente não pode parar porque não é Não, acessível. não, porque do contrário, se for assim, então a gente vai se paralisar mesmo, não tem jeito. Se for esperar tudo ficar do jeito que a gente quer, né, que a gente acha que deveria ser, a gente vai se paralisar, não vai fazer nada, porque a gente vai sempre querer que as coisas sejam do nosso jeito. Não adianta. O Pedro tinha uma frase, que eu não vou lembrar a frase direitinho, porque a minha memória é péssima. O Pedro participava do grupo com a gente. Ele falava, tipo assim, que não fica parado esperando acessibilidade, não, porque senão você nunca vai fazer nada. Era alguma coisa assim, né? Era uma frase. Exatamente, eu me recordo mais ou menos dessa frase, sim, do Pedro. E ele falava certo. Nossa, ele falava certo, exatamente. A gente não pode esperar mesmo ter acessibilidade. A gente tem que fazer o nosso jeitinho acessível. Nos grupos a gente sempre tá falando sobre acessibilidade, que tem que melhorar e tal.
e realmente tem que melhorar, como você falou, mas ele sempre entrava com essa frase que eu achava assim magnífica: não fica aí sentado no sofá esperando acessibilidade, não, porque a vida vai passar e talvez essa acessibilidade nunca Não vai vem e exatamente. não vai voltar, o tempo não volta atrás, né? Exatamente, ele está certíssimo. A gente que tem que tornar acessível, de um É, jeito e de outro, né? A gente tem que buscar o nosso jeitinho de se adaptar àquilo ali. É claro que isso aí sim, falta, assim, é do poder público, falta. Mas, infelizmente, é algo que a gente reclama, mas a gente sabe que é difícil melhorar. Então, a gente tem que, sim, buscar as nossas melhorias do nosso jeitinho, se adaptar e a gente mesmo fazer a nossa acessibilidade. é verdade. Olê, e você já ouviu, assim, diretamente alguém falar, como no caso da cozinha mesmo, ou de outra coisa que você queria fazer, a pessoa vir e falar diretamente: isso você não dá conta de fazer porque você é deficiente visual, não tem como, essa função não tem como você exercer? Alguém já menosprezou a sua capacidade por causa da deficiência visual? Já sim, já teve pessoas sim que falaram, né, como que você vai fazer isso, como você vai fazer um bolo, como que você vai ligar um forno, como que você vai saber quando assou, se você não enxerga, já teve sim, isso sempre tem, né, não adianta, foi como eu falei, e é onde entra, assim, a questão da gente saber lidar com esses tipos de comentários, né, não deixar nos abalar com isso. Porque se a gente for deixar nos abalantes, mesmo da gente tentar fazer alguma coisa, alguém falar: não, não faça que você não vai conseguir, e a gente realmente não fazer, a gente nunca vai, né, saber se iria dar certo ou não. Eu sou muito do tipo, eu prefiro me arrepender do que eu fiz do que eu não fiz, né? Então, Ah, assim, a gente sempre escuta com certeza, sem dúvidas. sempre vai ter um, né? Sempre vai ter. Aí, como a gente falou lá da questão, não duvide, também não questione se você acha que o deficiente visual, ou qualquer outra pessoa, independente de deficiência ou não, se você acha que a pessoa não vai ser capaz, não fale, espere, né? Tem coisas que não precisa falar. Se você não puder falar alguma coisa para incentivar, silêncio. Nessas horas, a melhor coisa é o silêncio. Melhor ficar caladinho do que falar besteira. Exatamente, eu também acho, eu concordo plenamente. Olê, uma outra coisa que eu queria te perguntar na questão, assim, da sua casa mesmo. Uma vez eu perguntei para a Letícia como que ela fazia para diferenciar um shampoo do condicionador. E ela me deu uma resposta que eu chorei de rir. Ela virou para mim e falou assim: amiga, geralmente os vidros são diferentes. Se eles forem iguais, põe um pouquinho na mão e passa na cabeça. O que espumar é shampoo, o que desembaraçar é condicionador. Gente, mas eu ri Eu tanto aqui em tô casa. Caracas, não é que é mesmo? É uma coisa tão simples que a gente não imagina que seria dessa forma, né? Eu ri tanto, mas eu ri por horas, porque eu tava aqui, lá, eu tinha acabado de lavar o cabelo e fiquei pensando, porque eu sou meia doida, eu fico pensando nessas coisas, né? Porque um dia isso pode acontecer comigo, já vou me preparando. Aí fiquei pensando assim: eu vou pegar um Durex e vou colocar no shampoo, aí eu já sei que o Olha shampoo só. é marcado com Durex. Aí depois eu pensei assim: mas o Durex, com o tempo, a cola dele vai desgrudar. Então Ai, eu vou amarrar alguma coisa nele. Ah, não. Aí, mas o que eu amarrar também vai desamarrar. Eu vou descascar o vidro do shampoo para marcar ele. Aí a Letícia foi e me falou isso: amiga, joga na mão, põe na cabeça. O que espumar é shampoo, o que desembaraçar é condicionador. Eu falei: caramba, meu. exatamente. Hoje em dia existe técnicas, né, que a gente desenvolve técnicas, né? Então, é assim, apesar, além, né, de ter essa questão aí, né, que é a principal, eu costumo dizer que é a principal, você botar um pouquinho na mão, pegar um pouquinho ali do cabelo ali, né, ou em cima mesmo, próximo à testa ali, e colocar. Se espumar, vai ser o shampoo, com certeza, né? Por mais que o cabelo da gente esteja sujo, suado, o que for, o shampoo vai espumar, né? Existe também a questão do. Hoje em dia, pelo menos aqui eu utilizo muito, eu compro os kits, né? Então vem ali o shampoo e o condicionador junto, da mesma marca, né? Do mesmo jeitinho. E sempre o shampoo é maior do que o condicionador. Então, é onde eu nem faço esse teste hoje em dia. Antes, quando eu não utilizava os kits, eu utilizava aqueles normal, o mesmo, né? Do tamanho igual, do mesmo jeitinho, né? Porém, só mudava mesmo
ali talvez a tampinha, mas que pra gente que é total, a gente não consegue ver essa diferença, a gente vai sentir como se fosse igual. Eu fazia essa técnica aí de botar no cabelo para esfumar. Hoje em dia eu pego, claro, sem fazer essa técnica, porque eu sei que o maior é o shampoo e o menor é o condicionador. Então, ele se torna fácil, sabe? Então, coisa assim. Não Isso aí, precisa complicar. Depois que você me falou isso aí, desconstruiu tudo que eu imaginava de técnica, que aí eu parei para pensar, cara, você tem 2 vidros, um de açúcar e outro de sal. É só você provar. É lógico que você pode ter vidros diferentes, de tamanhos diferentes. Ah, eu quero um quadrado, outro redondo para diferenciar, para facilitar. Mas na dúvida, prova, né? Não tem. Precisa. Então, aqui, os meus, assim, aqueles. Como que eu vou dizer? É uns kits, né? Que vem do maior para o menor, mas isso é algo que já vem mesmo nesses potes de mantimentos, e não que eu escolhi. Entendeu? Uhum. Eu sei que o grandão de todos foi o que eu coloquei arroz. Aí tem um que é grande, mas que também não é grande, que eu coloquei o açúcar. Então fica ali o arroz embaixo, aí eu boto o açúcar em cima. Então tem a questão das posições. Mas existe essa técnica aí que eu te falei, em questão que a gente pode também, igual você falou, questão de provar, né? Existe essa questão que você também falou, em questão de botar em potes diferenciados, o que eu não vejo muita necessidade, porque você vai apenas forçar ali, né? A sua mente ele tá pensando, raciocinando, tentando lembrar, às vezes na hora da pressa a gente não lembra, né? Às vezes ali. Então, são coisas simples que às vezes a gente acaba tornando difíceis, mas é simples, né? De se fazer. Igual você aí querendo colocar Não, eu já tinha feito uma planilha, como que eu ia diferenciar o meu shampoo. Aí, quando a Letícia falou, eu falei, como eu sou tonta, cara. Eu não vou ficar pensando em mais nada, porque a gente pensar é uma coisa, você viver na situação é outra. Realmente é diferente, né? A gente imagina como é, mas a gente não vive ali, né? Quando a gente se encontra naquela situação é uma coisa, agora quando a gente só deduz que é daquela forma é outra totalmente diferente, né? É incrível. Lê, bom, nossa entrevista já está chegando ao final, foi muito gostoso o bate-papo. Você é incrível, eu não preciso nem fazer força para elogiar e para te dizer o quanto eu te admiro como pessoa, como mulher, como guerreira mesmo. Eu cresci muito depois que eu passei a fazer parte dos grupos com pessoas com deficiência. Eu tinha um preconceito muito grande, porque eu achava que esses grupos eram só para as pessoas ficarem se lamentando. E eu tô falando isso tudo porque eu conheci a Letícia através de um grupo de WhatsApp para pessoas com deficiência, né? Então, eu tinha uma certa... Inicialmente, eu nem sabia que os grupos existiam. Depois, quando eu fiquei sabendo que existia, eu comecei a ter aquele preconceito de achar que eram grupos para as pessoas ficarem lá se lamentando. E depois que eu entrei, eu me surpreendi muito, porque é uma história melhor que a outra, é uma pessoa mais animada que a outra, é um astral melhor do que o outro. É lógico que sempre vai ter um que está passando por aquela situação inicial, que está vivendo um processo difícil, mas na grande maioria são pessoas, assim, que a gente passa a admirar, não pelo que aquela pessoa é, mas por tudo que aquela pessoa viveu, não só pelo que ela é, mas por tudo que aquela pessoa viveu, pela história de vida. Por isso que eu queria trazer aqui para o meu canal, sabe, para compartilhar, para mais pessoas conhecerem vocês, que são pessoas incríveis, assim, que eu tenho aprendido demais com vocês a cada dia, desde esses pequenos detalhes até essas coisas maiores, na questão mesmo da aceitação. Como é legal saber que existem pessoas que passou por tudo isso, como você passou, e que, mesmo com todos os problemas, com todas as dificuldades, não se tornaram pessoas amargas, pessoas tristes, pessoas revoltadas, sabe? Como é bom a gente saber que existe um Deus que cuida dessas pessoas e essas pessoas são capazes, assim, de enfrentar o mundo e passar essa leveza e passar essa superação na história. Então, contando a sua história. Então, eu sei que às vezes é até chato a gente ficar, eu particularmente, não é todo dia que eu gosto de ficar falando sobre a minha história, não, sabe? Porque vai indo, a gente conta tanta história da gente, tem dia que a gente não tá afim, né? É verdade. Mas eu te convidei porque é muito importante você dividir,
os meninos lá do grupo dividirem a história de vocês, porque a gente aprende muito com cada um de vocês. É um aprendizado que escola nenhuma no mundo dá pra gente, sabe? Eu acho que nenhuma faculdade, nenhuma escola ensina o que vocês ensinam com a superação de vocês. Então, o meu preconceito com grupos, ele acabou e, assim, eu paguei língua mesmo, porque não tem nada a ver, nenhum grupo que eu entrei até hoje foi um grupo de lamentações, não tem nada a ver com essa questão de ser um grupo só para as pessoas ficarem se lamentando, pelo contrário, né, é um grupo onde a gente encontra muita força, a gente encontra muita história de vida legal e a gente aprende muito. E eu e a Letícia, a gente está aí com o projeto, né, que é o grupo Um Novo Mundo, e é muito legal, é um grupo onde a gente faz meio que essa assessoria, né, esse bate-papo, a gente tenta aí fazer um ponto de encontro onde as pessoas possam se ajudar, né, e exatamente. Aí a gente percebe que, assim, ficar no WhatsApp é muito bom, porque a gente tem um contato direto, mas é importante também a gente trazer isso para o YouTube, para o Instagram, para as outras plataformas, para a gente ter uma visibilidade maior, porque essa história que a Letícia contou aqui hoje, que ela poderia ter contado no grupo para 20, 30, 70 pessoas, quando a gente joga ela numa rede social maior, com mais visibilidade, a gente pode alcançar milhares de pessoas, né? E assim, que não seja milhares, mas a gente vai alcançar outras pessoas, e a gente sabe que 1, 2 pessoas que a gente alcançar e que a gente conseguir ajudar de alguma forma, já é maravilhoso, né? Porque eu acho que o principal, Deus deu forças para a gente para passar por tudo isso, e eu acredito que agora a nossa missão seja essa, sabe? Mostrar que a vida não foi fácil, mas que Deus nos amparou e que a gente conseguiu, e a gente está vencendo, é o que você falou, a gente mata um leão a cada dia, e eu acho que a nossa missão é essa, mostrar para as pessoas que a vida continua, e você faz isso muito bem, contando a sua história, dando esse suporte lá nos grupos. Eu admiro muito, já te falei isso, admiro muito a sua trajetória, a sua força, a sua garra, a sua determinação, e você está sempre ajudando as pessoas, contando mesmo a sua história, mostrando que, gente, é possível, não é fácil, mas é possível superar, é possível continuar vivendo, é possível realizar todas as funções que você se propor. Não é fácil, matando um leão por dia, tentando aí se adaptar a cada dia, mas é possível, né? Então, eu te agradeço demais por ter compartilhado tantos detalhes da sua vida com a gente. Eu tenho certeza que você vai conseguir ajudar muitas pessoas, como você já tem feito, né, trazendo essa visibilidade. Agora eu tenho certeza que você vai conseguir atingir mais pessoas ainda e ajudar, assim, atingir e ajudando as pessoas que podem estar passando por uma situação parecida, né? É verdade, é verdade. Eu concordo plenamente com você. Entendo essa questão que você tinha nesse conceito assim dos grupos, né, de WhatsApp, né? A primeiro momento a gente pensa que vai ser assim mesmo, né? Depois a gente percebe. Nossa, achava minha história incrível, mas quando a gente se depara com outras histórias, né, a gente fica mais impressionada ainda, né? Quando a gente passa a conhecer outras histórias e tudo mais. Então, assim, a gente tem que sim buscar, acreditar, ter fé que dias melhores virão, né? E como você falou, matando um leão por dia. Erros vamos ter, todos nós, né? Vamos nos propor fazer algo que não vai dar certo, mas a gente tem que insistir, né, naquilo ali, né? Porque isso se faz importante. Então, assim, eu dou super força, né? E incentivo assim as pessoas, né? Nos grupos a qual eu participo, eu sempre incentiva as pessoas a não deu certo hoje, tenta novamente e vai tentando até conseguir. Porque se a gente desistir no primeira coisa que a gente tentar e não conseguir, a gente não vai fazer nada na vida, porque nem sempre tudo a gente vai acertar de primeira, né? A vida é um desafio e é um desafio que a gente tem que tirar de letra, né? Então é o que eu falo muito. Esses grupos de WhatsApp, assim, muito importantes. Não só os de WhatsApp, quanto grupos de Facebook, né? E foi como você falou, é importante, sim, a gente levar as nossas histórias, né? Contar como foi pra gente, como né? Que a gente acaba incentivando as pessoas.
Eu que te agradeço muito, amiga, pelo convite. Eu também lhe admiro muito, você sabe disso. Você foi uma das pessoas, a gente conhece pessoas novas, a gente faz amizades, e você foi uma das pessoas que os grupos de WhatsApp, né, me proporcionou, né, a conhecer essa pessoa maravilhosa que você é. Eu também lhe admiro muito. Te agradeço de coração por esse convite, por ter a oportunidade de contar a minha história, né? E com isso poder estar ajudando muitas pessoas que irão ouvir, né, o meu relato. Aham. Não, com certeza. Olê, eu vou deixar na descrição do podcast o link para a sala de recepção do nosso grupo, né? O nome do grupo é Um Novo Mundo, porque a gente acredita que quando a gente passa por essas questões, a gente passa a viver num novo mundo, questão que a gente tem que se adaptar, então fica tudo muito novo para a gente. Exatamente. E é um projeto novo, né? Onde eu e a Letícia nós somos as administradoras e é onde a gente faz justamente o que a gente fez aqui hoje. Conta história, troca experiências, fala um pouquinho sobre tecnologia e acessibilidade, né, Lê? Exatamente. E escuta também, né, histórias das pessoas, ajuda da maneira que a gente pode, com o conhecimento que a gente tem. É uma troca muito gostosa. Então, eu vou deixar o link do grupo, da recepção do grupo, e se você que está nos escutando agora é deficiente visual total ou parcial, o grupo ele é voltado para a pessoa com deficiência. Muitas pessoas procuram a gente querendo participar mais da condição de pai ou parente de uma pessoa com deficiência. A gente tem até vontade de fazer um grupo com essa finalidade, mas hoje o grupo ele é fechado só para deficientes visuais. Quem sabe no futuro, né, Lê? Quem sabe no futuro, né, a gente já pegou pessoas, né, que tinham interesse em participar, né, pai, tia, mãe, né, até mesmo pessoas que trabalham assim com deficientes, né, para saber mais como que é e tudo mais. Mas no momento o nosso grupo é fechado, né, diretamente para as pessoas com deficiência visual, seja de baixa visão ou total, né? E vai ser um prazer ter vocês conosco. É como a Silvia falou, é um grupo voltado, né? A gente trocarmos experiências, informações sobre acessibilidade, inclusão da pessoa com deficiência visual e tá ajudando, né, uns aos outros. Então, para você que é deficiente, seja de baixa visão ou total, vai ser um prazer ter você conosco. Sim, e não é que a gente esteja excluindo ninguém, né, Lê? Porque Não, o foco realmente é a troca de experiências, exatamente. é contar a nossa história, é tecnologia voltada para o deficiente visual. Então, assim, para a gente ficar mais à vontade e não perder o foco do grupo, a gente decidiu que seria um grupo voltado para o deficiente. Mas se Deus quiser, se Deus der mais tempo para a gente vai conseguir fazer um outro grupo já para os familiares, para os amigos, porque as pessoas têm muita vontade de entender. Tem a curiosidade, né? E eu acho que vídeos, podcasts, falando sobre o assunto também, de certa forma, a gente também está ajudando essas pessoas a entender a nossa realidade. Então, Lê, não foi a primeira, mas não vai ser a última. Muitos convites virão para a gente falar sobre outros temas, porque tem muita coisa ainda para ser dita, né? A gente bateu aí 1h43 minutos, 44 Nossa. agora. É muita conversa, né? E se a gente deixar, a gente conversa mais e mais, porque, nossa, é muitas coisas para falar, né? Mas é isso, com certeza foi a primeira, mas não será a última, né? Eu acho que é sempre importante a gente estar dando nosso depoimento, estar contando, né, como que é nosso dia a dia e tudo mais. Eu acho que isso se faz importante, né? Para que as pessoas também vejam que é capaz, né, de superar e seguir em frente. Verdade. Lê, muito obrigada, viu? Fica com Deus. Obrigado você, amiga, pelo convite. Mais uma vez eu te agradeço. E é isso, valeu mesmo de coração. E a todos eu deixo aqui, né, minha mensagem final. Acredite sempre em você, porque você é capaz de fazer tudo aquilo que você se propõe a fazer. Não é deficiência, né, que vai nos impedir de realizar os nossos sonhos, nossos objetivos. Basta a gente acreditar e ter fé que tudo dará certo. Verdade. E a Letícia é prova viva disso, porque ela, enquanto não der certo, ela não vai sossegar.
Com certeza. Beijos, Lê, amigo. obrigadão, viu? Obrigada, gente. Um grande beijo, um forte abraço para todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. E vamos terminar esse podcast com algumas imagens de Letícia Pereira. Primeiramente, ela num espelho d'água. Agora estamos vendo Letícia Pereira em meio à natureza, com algumas folhas verdes e vermelhas ao fundo. Agora temos um vídeo dela descendo de toboágua. Logo após, ela está pulando em uma linda piscina. Temos também uma foto da Letícia na praia. Ao fundo está o mar e na frente temos a Letícia vestindo short jeans e blusa estampada.